Nesse vídeo eu vou explicar por que você deve comprar títulos pré-fixados nesse exato momento. Como eu falei no vídeo passado, nesse vídeo aqui eu vou explicar por que você deve investir nesse exato momento, e quando eu falo nesse exato momento, é literalmente hoje em títulos pré-fixados do Tesouro Direto. Mas antes disso, não esquece de deixar o like e também de se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante para eu entender que esse conteúdo realmente agrega para vocês e também para esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque isso daqui realmente é uma notícia muito boa que eu tenho para trazer para vocês aqui. Bom, esse vídeo se relaciona muito com o vídeo passado que eu trouxe, né, do aumento da taxa Selic, quais que são os investimentos bons, quais que são os investimentos ruins que você pode fazer tendo uma taxa Selic mais alta. Então, caso você aí não saiba, né, a taxa Selic subiu para 10,75% ao ano. Isso já faz um tempo, né, foi lá no começo de fevereiro, mas como eu disse no vídeo passado, isso implica em muitas coisas e também, principalmente, nos investimentos de renda fixa. E se você assiste aqui o canal, eu realmente acho que você já sabe o porquê que investir em títulos pré-fixados quando a taxa Selic está alta é algo bom. Mas para você que também não sabe, fica tranquilo que eu vou explicar aqui nesse vídeo como que isso acontece. E para isso, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Primeiro, eu vou explicar, né, o que são esses títulos pré-fixados, depois explicar como eles funcionam e por último, falar realmente por que você deve investir neles e por que é ótimo você investir neles quando a taxa Selic está alta. Mas vamos começar isso daqui. Títulos pré-fixados. O que é esse negócio? Cara, leva isso daqui literalmente ao pé da letra. O que é pré-fixado? Antes de você, né, investir, existe uma taxa que vai ser pré-fixada, então ela vai ser sempre fixa a esse título. Ou seja, você sabe a sua rentabilidade que você vai ter lá no resgate do seu investimento, o que é diferente dos pós-fixados como o Tesouro Selic. Por quê? Porque o Tesouro Selic acompanha a taxa Selic, então a taxa Selic pode variar ao longo do tempo, enquanto, na verdade, o seu título pré-fixado, lá no final, lá no vencimento, você vai ter aí um retorno garantido de tantos % e também, né, vai ter tanto de dinheiro no final desse título. Então, muito simples aqui, tesouro pré-fixado, você já sabe que essa taxa que está no começo vai ser a taxa que você vai receber no final. Mas, e se eu te disser agora, né, na parte de como funciona, que se você resgatar antes do vencimento, você pode tanto perder quanto ganhar rentabilidade com esse título. Tá, mas espera aí, por que eu posso ter mais rentabilidade se eu tô tirando meu dinheiro antes? Qual que é o sentido disso, né? Por que isso faz sentido? Calma aí, se segura, eu vou te explicar. É o seguinte, existe um negócio que provavelmente você já ouviu falar que chama marcação a mercado. Não sai desse vídeo porque não é tão complicado quanto parece. Eu realmente vou trazer de um jeito muito simples para vocês o que é essa marcação a mercado. Marcação a mercado é o reajuste, né, de uma taxa de um título ao longo do tempo. Como assim, mais uma vez? Eu vou trazer um exemplo que vai exemplificar muito a sua cabeça. Vamos pegar aqui um cenário fictício onde a nossa taxa Selic estaria a exatamente 10% ao ano, e tá assim porque o Copom quer. E também vamos dizer que o mercado estima para daqui a 10 anos, ou seja, lá na frente, essa taxa Selic continuar desse jeito, ou seja, hoje ela está em 10% e daqui a 10 anos o mercado também está estimando que essa taxa vai ser de 10% ao ano, a taxa Selic. Só que e se eu te falar que essa estimativa do mercado, né, de 10% lá para daqui a 10 anos muda todo santo dia. Então tá, você sabe aqui no nosso exemplo fictício que você tem hoje uma taxa de 10% ao ano, as pessoas estimam que no futuro também seja uma taxa de 10% ao ano, e é isso. Agora vamos supor que você comprou um título pré-fixado com essa taxa de 10% ao ano. Só que no dia seguinte sai um resultado de inflação. O que isso quer dizer? A inflação influencia muito na nossa taxa Selic, certo? Foi o que eu expliquei lá no vídeo passado. Se a inflação está muito alta, a Selic tem que subir para segurar essa inflação. Então, voltando aqui mais uma vez, saiu esse resultado de inflação e o mercado mais uma vez esperava uma inflação de 1%, por exemplo. Então, era o que o mercado estimava. Só que nos resultados de inflação do Brasil saiu um resultado de 0,5%. Então, mais uma vez aí tem, né, a estimativa do mercado e o que realmente aconteceu. Então, nesse caso, o porquê que a taxa Selic para daqui a 10 anos tinha uma estimativa de 10%? Porque o mercado achava que a inflação ia estar alta, né? Ia estar a 1%. Só que nesse caso, a inflação
não saiu a 1%, saiu a 0,5%, e o mercado estava errado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não tem tanta necessidade de subir a taxa Selic para 10%, concorda comigo? Já que a inflação está controlada, você não precisa subir tanta taxa Selic para você ter aí sempre esse balanceamento entre essas duas coisas. E aí, o que acontece? O mercado mais uma vez estima agora, para o mesmo período de 10 anos, uma taxa Selic de 9,5% e não mais de 10%. E aí você me pergunta, tá, e o que tem que o mercado estimou agora para menos a taxa Selic? Isso não é ruim se eu tiver comprado um pré-fixado? Na verdade não. Eu vou trazer aqui uma conta, né? Essa conta tem uma fórmula, vai aparecer agora a fórmula para vocês, que cara, o retorno final que vai ser sempre de R$1.000 de um pré-fixado, né? Todos os pré-fixados têm um retorno final de R$1.000 sobre 1 mais a sua taxa elevado ao tempo é a nossa conta. Bom, sabendo disso, tá bom. Vamos pegar o primeiro exemplo quando você de fato investiu, né? Você pôs o seu dinheiro. Então, vai ficar 1.000 sobre 1,1, né? Que é 1 mais a sua taxa elevado a 10. Você sabe quanto que essa conta dá? Essa conta dá exatamente 386,10 centavos. Aí você me fala, tá bom, nada demais, comprei esse título pré-fixado a R$386, mas agora vamos fazer com a taxa de 9,5%, que é a taxa que o mercado agora está estimando um dia depois de você ter comprado esse título pré-fixado. Então, mais uma vez, 1.000 sobre 1 mais 9,5%, que é a sua taxa, elevado a 10. Você sabe quanto que essa conta dá? Essa conta dá, na verdade, 403,51 centavos. Por quê? Porque concorda comigo que quando a taxa é menor, o investimento vale mais, ou seja, ele não vai ter que se multiplicar mais tantas vezes para conseguir chegar nesse retorno final? Então, exatamente, quanto menor for essa taxa, mais vai valer o seu título pré-fixado. E só nesse movimento, né, de um dia que eu trouxe para vocês nesse exemplo fictício, você teria conseguido uma rentabilidade de 4,7%. Em um dia. Então, cara, por conta do mercado ter feito esse reajuste da taxa Selic para daqui a 10 anos, quando você traz o seu investimento a valor presente, fazendo essa conta, né, com essa fórmula que eu mostrei para vocês, o preço do seu título aumenta. Então, o que é essa marcação a mercado, como eu disse para vocês, só para fechar esse assunto? O reajuste da taxa de algum título ao longo do tempo. Então, por mais que esse seu pré-fixado tenha um vencimento lá em 2025, se você vendesse um dia depois, você ia ter essa rentabilidade de quase 5% que eu trouxe para vocês. Então tá bom, né? Eu já falei o que é esse pré-fixado, como que ele funciona, mas é a parte legal do vídeo. Por que vale a pena investir, né? Você só trouxe um exemplo fictício, não sei para que ele serve. Vamos pegar esse exemplo fictício e tentar trazer algumas semelhanças ao mundo real, né? Ao que realmente está acontecendo na nossa economia. Olha, eu não sei se você lê a ata geralmente que sai, né, dessas reuniões do Copom, mas essas atas são importantes exatamente nesses momentos. Por quê? Porque na ata dessa última reunião que aconteceu no começo de fevereiro, saiu que provavelmente o Copom não vai mais aumentar tanto a nossa taxa Selic. O que isso quer dizer? Quer dizer que o último aumento que eles fizeram de 1,5% muito provavelmente não vai mais acontecer. Esse movimento tende a ser no máximo de 1 ponto a mais na nossa taxa Selic. Então, o que você tira de conclusão disso tudo, né? Que a nossa taxa Selic provavelmente não vai mais subir muito. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma ótima oportunidade nos títulos pré-fixados, porque é o mesmo exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Se você compra um título pré-fixado com uma taxa, por exemplo, de 10% ao ano, que foi como eu trouxe no exemplo fictício para vocês, e no dia seguinte, ou até no longo prazo, daqui a 3, 4 anos, a taxa Selic abaixa muito, você vai ter um título que vale muito dinheiro, e muito dinheiro mesmo. Eu trouxe, né, aquele exemplo da venda no dia seguinte, mas caso você queira, você pode segurar esse título durante, 4 anos. Então, assim, já existem casas de análise que estão falando que esse movimento da Selic, né, do aumento muito forte da Selic, tende a parar de acontecer, né? Mesmo que a taxa Selic se mantenha a mesma, ele provavelmente não vai aumentar muito mais, né? O Copom não vai mais aumentar tanto assim a nossa taxa Selic. E é exatamente por isso que existe uma ótima oportunidade nos títulos pré-fixados aqui no Brasil. Então, cara, eu realmente espero que você tenha entendido por que faz muito sentido investir em títulos pré-fixados nesse exato momento no Brasil. Se tiver ficado qualquer dúvida, pode pôr nos comentários que eu vou responder e tamo junto.